Fala galera do Raciomática Cursos, estamos de volta. Quinta videoaula sobre as equivalências lógicas. Estamos na reta final do estudo desse importantíssimo tema. Galera, eu quero falar com vocês sobre mais uma propriedade que as bancas examinadoras podem explorar na elaboração de questões envolvendo as equivalências lógicas compostas. São essas equivalências que nós estamos estudando. Equivalências que são formadas por mais de duas proposições simples. Vejam como é que este assunto, que esta propriedade pode ser cobrada no seu concurso. Polícia Civil do Estado de São Paulo para o cargo de escrivão de polícia. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação logicamente equivalente à seguinte afirmação: ameaça chuva e saio com capa, ou ameaça chuva e saio com guarda-chuva. Então vamos lá. Nós já estudamos a propriedade comutativa. Vimos que essa propriedade pode ser utilizada tanto na conjunção quanto na disjunção. A propriedade que nós vamos estudar agora é a propriedade distributiva. Como é que funciona essa propriedade? Vejam só. Se nós temos uma estrutura como essa, uma conjunção formada pela proposição simples A e pela proposição composta B ou C, através dessa propriedade distributiva, nós podemos distribuir a proposição que está fora dos parênteses entre as proposições que estão dentro dos parênteses. Ou seja, essa estrutura A, I, B ou C pode ser reescrita, ela é equivalente à proposição A e B ou A e C. Então, essa é a propriedade distributiva. Professor, e o processo reverso pode ser feito sem problema algum. Se em algum exercício essa propriedade já aparecer de forma desenvolvida, você pode recolher, colocar em evidência a proposição A sem problema algum. Beleza, galera? Então, essa é a propriedade distributiva. Ela pode ser aplicada tanto na conjunção quanto na disjunção. A ideia é a mesma. Vamos pôr ela em prática na resolução desse exercício? Analisando a proposição composta que o exercício nos trouxe, nós podemos fazer a identificação dos conectivos lógicos e das proposições simples que estão fazendo a sua composição. Nós temos os conectivos I ou I e as proposições simples. Ameaça chuva, saio com capa, saio com guarda-chuva. Então, essa linguagem escrita que o exercício nos trouxe pode ser representada por uma linguagem lógica. Ameaça chuva e saio com capa, ou ameaço chuva e saio com guarda-chuva,
pode ser representada como sendo A e B ou A e C. Pela propriedade distributiva, essa estrutura da questão pode ser reescrita como sendo A e B ou C. Ora, nós temos essas proposições. Então, basta substituí-las na estrutura. Ou seja, A e B ou C pode ser escrita como sendo ameaça chuva e saio com capa ou saio com guarda-chuva. Vamos ver se tem alternativa com essa resposta? Olhando para as alternativas, nós podemos observar que a letra B de questão boa traz a resposta do nosso exercício. Ameaça chuva e saio com capa ou saio com guarda-chuva. Exatamente a estrutura que nós encontramos. Então, essa é a propriedade distributiva. Professor, eu entendi, mas faça outro exercício para ficar mais claro, para ficar mais reforçado esses conceitos em nossas mentes. Pois vamos fazer, galera. Vamos fazer mais um exercício da propriedade distributiva. Concurso da Prefeitura de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de assistente social. Afirmar que João joga futebol na sexta-feira ou João joga futebol no sábado e no domingo é equivalente a afirmar, por definição de equivalência de proposições, que. Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver essa questão. Como de costume, nós fazemos a identificação dos conectivos e das proposições simples, que compõem, que formam a proposição que o enunciado nos trouxe. Feitas essas identificações, nós pegamos a linguagem escrita da proposição e transformamos em uma linguagem lógica. É nessa transformação que nós conseguimos aplicar as equivalências, conseguimos aplicar as propriedades. Por vezes, as pessoas tentam ler a linguagem escrita e já aplicar a equivalência. É possível? É possível. Mas para que a gente consiga resolver exercícios com essa metodologia, é preciso que a gente esteja em um bom nível de preparação. Então, se você ainda não domina as equivalências por completo, tem tudo organizado em sua mente, faça assim. Eu garanto, vocês não irão se atrapalhar e não irão deixar de resolver nenhuma questão sobre as equivalências lógicas. Olhem para essa estrutura, vejam se ela não é exatamente igual à estrutura em que nós podemos aplicar a propriedade distributiva. Aplicando a propriedade na estrutura, A ou B e C pode ser reescrita como sendo A ou B e A ou C. Nós sabemos quem são os conectivos. Nós sabemos quais são as proposições A, B e C. Então, é só fazer a substituição nessa estrutura. Então, como é que nós podemos escrevê-la? João joga futebol na sexta-feira ou no sábado.
e João joga futebol na sexta-feira ou no domingo. Essa é a resposta do nosso exercício. É a equivalência da sentença que a questão nos trouxe. Qual é a alternativa que responde o nosso exercício? Professor, eu estou olhando aqui as alternativas e nenhuma delas traz a proposição João joga futebol na sexta-feira ou no sábado e João joga futebol na sexta-feira ou no domingo. É verdade. Nenhuma das alternativas traz essa proposição. Mas lembre-se, a conjunção ela é comutativa. Nós podemos trocar, inverter a ordem da proposição A ou B com a proposição A ou C. Então, aplicando a propriedade comutativa nessa conjunção, nós podemos reescrevê-la como sendo A ou C e A ou B. Ou seja, a proposição João joga futebol na sexta-feira ou no sábado e João joga futebol na sexta-feira ou no domingo pode ser reescrita como sendo João joga futebol na sexta-feira ou no domingo e João joga futebol na sexta-feira ou no sábado. É exatamente o que diz a letra A. É ela a resposta do nosso exercício. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, mais uma questão sobre a propriedade distributiva, envolvendo conjunção e disjunção. Galera, nós vimos que a propriedade distributiva pode ser aplicada na conjunção, na disjunção, mas ela pode também ser aplicada na condicional. Tanto para o caso em que a proposição consequente é uma conjunção, quanto para o caso em que a proposição consequente é uma disjunção. Tudo bem? Tudo bem, professor. E como é que isso vai vir na minha prova? Na sua prova, essa propriedade distributiva da condicional vai vir assim. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o cargo de escrevente técnico judiciário. Uma afirmação equivalente à afirmação. Se Alice estuda, então ela faz uma boa prova. E se Alice estuda, então ela não fica triste. Vejamos. Nós temos duas condicionais que estão ligadas, unidas pelo conectivo I. Percebam que as proposições simples que compõem essa proposição são as proposições. Alice estuda, ela faz uma boa prova e ela não fica triste. Feitas essas identificações, os conectivos e das proposições simples, qual é o próximo passo? É pegar a linguagem escrita do exercício e transformá-la em uma linguagem lógica. Percebo, quando nós olhamos para essa estrutura, a propriedade distributiva da condicional salta
aos nossos olhos. Nós temos exatamente a estrutura da propriedade distributiva da condicional. Como é que nós podemos reescrevê-la? Nós podemos reescrevê-la como sendo A implica B e C. Substituindo as proposições A, B e C, nós conseguimos a sentença: se Alice estuda, então ela faz uma boa prova e ela não fica triste. Galera, isso é difícil? Não, pessoal. Isso não é difícil. É só memorizar, entender a propriedade. Nós resolvemos de forma tranquila o exercício. Qual é a alternativa correta, galera? A alternativa correta é a letra C, de como é bom estudar raciocínio lógico. Se a Alice estuda, então ela faz uma boa prova e ela não fica triste. Beleza, pessoal? Tudo bem com a propriedade distributiva, conjunção, da disjunção e da condicional? Tudo bem, professor. Entendi essa propriedade. Ótimo, galera. Fico muito feliz em saber disso. Existe uma outra propriedade que pode ser cobrada na sua prova. É a propriedade associativa. Em que é que consiste essa propriedade? Se nós temos uma proposição composta formada apenas por conjunções, por essa propriedade, associar, resolver as duas primeiras proposições para só depois resolver a terceira, é equivalente a gente associar, resolver as duas últimas para só depois resolver a primeira. É só isso, professor? É só isso, pessoal. Essa mesma ideia da conjunção pode ser aplicada para a disjunção. Os resultados são os mesmos. E como isso é cobrado em prova, professor? Vejam como o concurso da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul cobrou esse assunto no concurso para o cargo de técnico tributário da Receita Federal. Se P, Q e R são proposições simples, então a proposição negar a condicional entre a proposição P e a condicional entre a proposição Q e a proposição R é equivalente a. Então, vamos lá. Vamos descobrir essa equivalência. Essa é a nossa estrutura, a negação de uma condicional. Isso é muito bom. Por quê? Porque nós sabemos trabalhar com a negação de uma condicional. Pela equivalência, nós mantemos a primeira e negamos a segunda. Então, aplicando a equivalência na nossa estrutura, ela pode ser reescrita da seguinte forma: P e não Q implica R. Mas, galera, percebam, nós recaímos na negação de uma condicional. Então, nós aplicamos mais uma vez
a sua equivalência. Nós mantemos a primeira proposição e negamos a segunda. Nós encontramos uma proposição composta formada apenas por conjunções. Pela propriedade associativa da conjunção, associar as duas últimas é a mesma coisa que associar as duas primeiras. Então, a estrutura que nós encontramos pode ser escrita de qualquer uma dessas formas, inclusive sem o auxílio dos colchetes. Essa é a resposta do nosso exercício. Olhando para as alternativas, nós podemos perceber que a nossa resposta está na letra D. Beleza, galera? Então, essa é a propriedade associativa da conjunção e da disjunção. Galera, vamos organizar as informações em nossas mentes. Existem questões que cobram as equivalências lógicas simples. Quais são essas equivalências? São estruturas que são compostas apenas por duas proposições simples. Para resolver questões dessa natureza, basta utilizarmos as equivalências que nós acabamos de estudar. Beleza? Nós vimos e, além desse estilo de questões, existem exercícios que cobram as equivalências lógicas compostas. Que equivalências são essas? São estruturas que possuem e são compostas por mais de duas proposições simples. Para resolver exercícios dessa natureza, além da utilização das equivalências lógicas, nós precisamos também saber das propriedades comutativa, distributiva e associativa. Gravem essas informações, gravem essa ideia, essa organização, que vocês irão pegar o fio da meada. Vocês irão saber por onde começar a resolver qualquer questão de equivalência lógica. Beleza, pessoal? Antes de finalizar essa aula, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo apoio que nós estamos recebendo na produção do nosso conteúdo. Cada like, cada comentário, cada inscrição nos motiva a continuar produzindo um material de qualidade para todos vocês. O meu muito obrigado. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima videoaula.